A uberização, também chamada de feudalismo digital, precisa ser combatida. Para quem não sabe, né, não está familiarizado com esse termo, feudalismo digital, é quando as grandes empresas disponibilizam um aplicativo com duas versões. Né? Então você tem a versão do trabalhador e você tem a versão da pessoa que vai consumir. Por exemplo, o Uber. O Uber você tem a versão do motorista e você tem a versão do passageiro, né, do qual eu utilizo muito. O iFood você tem a versão do entregador e você tem a versão da pessoa que fez o pedido. Esse eu também utilizo muito, inclusive estou esperando uma entrega. E aí você tem as empresas lucrando milhões, né, e dando migalhas para aqueles que sustentam o seu negócio. Então sim, eu acredito que o Uber e o iFood eles deveriam pagar a mais para os motoristas e os entregadores. Eles deveriam receber mais desses aplicativos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, voltando ali no feudalismo digital, qual é o problema dele? Vamos pensar como é que funciona o Uber nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Uber ele é uma grana extra. No Canadá, nos outros países, o Uber ele é uma grana, o iFood ele é uma grana extra. O cara às vezes ele tá apertado ali no fim do mês, ele fala, pô, eu vou rodar aqui uns 3 dias de Uber, né, vou fazer uma graninha aqui para eu poder passar esse aperto. E é isso. Lá funciona assim. Uber e o iFood deveria ser assim, deveria ser uma grana extra. Mas aqui onde nós estamos, que é um país subdesenvolvido, Uber e iFood, eles viram profissão. Então você não faz Uber e iFood para você ter uma grana extra. Você faz para se sustentar. E aí é que está o problema. Por isso, né, a uberização, o feudalismo digital, como eu falei, eles precisam ser combatidos. Agora, como que você vai combater isso? Você não vai combater isso regularizando os aplicativos. Né? O Estado se metendo, dizendo como que esses aplicativos têm que funcionar. Não é assim que você vai combater. Você vai combater dando educação de qualidade nas escolas públicas. Você vai combater, né, combatendo o desemprego. Né? Porque aí o cenário que a gente tem aqui no Brasil é o cara que é advogado e ele trabalha de Uber. É o cara que é formado em ciência da computação e ele trabalha de Uber. Esse é um cenário que não deveria existir. Como eu falei, porque Uber e iFood é uma grana extra. Mas aqui no Brasil, ele vira uma profissão. Então você combate o desemprego. Se você quer, né, parar com esse cenário, você combate o desemprego. Você leva saneamento básico para as periferias. Né? Você ensina programação e robótica para as crianças na escola. É assim que você vai combater a uberização. E o Lula não se importa com nada disso. Ele pega todo esse discurso que eu falei de como a uberização ela prejudica a sociedade, ele vai pegar tudo isso e ele vai falar, a solução é regularizar os aplicativos. Não é. Ele não se importa com nada disso, ele não quer resolver o problema, o que ele quer é dinheiro, o que ele quer é mais imposto, o que ele quer é sindicato do Uber, velho. Pelo amor de Deus. Se ele se importasse em resolver esse problema, que de fato acontece, e ele sabe que acontece, se ele quisesse resolver esse problema, ele faria tudo isso que eu falei que era para resolver. Né? Combate ao desemprego, né? Melhorar a educação, entende? Então é isso. Uberização é um problema, eu expliquei aqui por que é um problema, a solução, e eu expliquei aqui também por que a solução do Lula ela não funciona, regularizar não vai, regularizar esses aplicativos só vai fazer com que eles saiam do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Você não vai resolver o problema. Vai surgir aí outro aplicativo depois, né? Essa regularização, cara, ela não funciona. Regularização não funciona. Tá? O Estado não tem que se meter em como um aplicativo tem que funcionar. E a forma como você resolve foi o que eu falei aqui. Tá? E o Lula ele não quer resolver o problema. O que ele vai pegar esse discurso que realmente é verdade, mas ele vai usar
para benefício dele, que é o que ele faz com todas as outras pautas de esquerda.